Olha só, vamos falar então sobre locação, tema interessante, tema importante, muitas dúvidas. E as dúvidas começam até quem pode alugar, quem pode fazer administração. Então, diversas dúvidas que nós vamos quebrar hoje aqui, hein? Olha só, quando a gente fala de locação, é importante falar primeiro da legislação, né? Quando a gente fala de locação, nós começamos a falar da legislação. Muita gente fala, professor, a legislação de locação é só a Lei 8.245 de 91 que resolve tudo. Não, nós temos muito mais que isso. Nós temos a Lei 8.245 de 91, essa lei é a principal lei sobre locação para bens imóveis, Essa lei trata de praticamente tudo sobre locação, inclusive das ações locatícias, é essa lei que vai tratar, a Lei 8.245 de 91, uma lei muito importante, uma das mais importantes para a locação. Olha que interessante, essa lei é tão importante para nós, que essa lei, o advogado, o corretor, quem atua na área das transações imobiliárias, utiliza por analogia também na locação de shopping center. Né? Muita gente fala, locação de shopping center tem uma lei própria. Não. Locação de shopping center utiliza essa lei também. A Lei 8.245 de 91. Então, shopping center, a locação, nós temos regras, que nós vamos conversar sobre isso, regras próprias da locação de shopping centers, luvas diferentes das nossas, que a gente vê aqui fora, do shopping center, tem um regramento próprio. Mas essa lei também é aplicada na locação de shopping center. Essa lei também é importante porque é aplicada nas locações industriais, os galpões, né? Tão interessante a locação de galpão para quem faz administração. Essa lei também é aplicada para imóveis chamados de arrendamento rural, também utiliza por analogia. Então é a lei realmente mais importante que trata de locação de imóveis. Essa lei trata de 3 opções e é aplicada por analogia em diversas opções. Nós usamos essa lei para a locação de imóveis residenciais, não residenciais e imóveis por temporada. Aqui também tem um mercado aí. Depois o professor vai dar algumas dicas como algum advogado está ganhando dinheiro com isso. Um outro é um ramo novo, né, doutor? A locação já é antiga, mas hoje nós temos aí algumas regras diferenciadas. Vamos conversar sobre isso também. Doutores, conhecendo essa lei, realmente você consegue advogar com mais qualidade, né, no direito imobiliário, no direito civil. Mas não podemos esquecer que tem outras leis. Trago um exemplo aqui, a Lei 12.112. Lei 12.112 de 2009. Essa Lei 12.112 de 2009 é uma lei nova, 2009. E muita gente divulgou errado, divulgou informações absurdas. Até o Jornal Nacional divulgou informações incorretas. Na época divulgou a nova lei do inquilinato, a nova lei de locação. Aí o cliente ligava para você, doutor, mudou a lei, agora está mais rápido porque você não consegue tirar o inquilino mal pagador. Você tinha que explicar, né? Calma, essa lei é nova, mas não é que mudou a lei. É uma lei nova que veio alterar algumas coisas da lei antiga. Calma, não é assim. A mídia é terrível, né? Eu acho que a mídia, para destruir o relacionamento do advogado e do corretor de imóveis, não tem igual, não é assim? Ela destrói o relacionamento porque ela inventa o que ela quer. E a mídia, nessa época, inventou que era uma lei nova que veio para substituir a lei antiga. E não é verdade. A Lei 12.112 de 2009 é uma lei importante, mas é uma lei que tem 2 folhas, não dá 2 folhas. Então não dá para falar que substituiu a tão famosa lei do inquilinato. Porque não substituiu. Veio tratar de poucas mudanças. Entre essas mudanças veio tratar aí do fiador. O fiador, o coitado fiador, ficava preso ad eterno ao contrato. Hoje não, o fiador pode sair. Fica responsável 120 dias, mas hoje ele pode sair. Então é uma lei importante, mas não alterou tudo. Só trouxe algumas informações novas em relação à Lei 8.245. Professor, estudei as 2 leis, acabou a locação. Não, tem muito mais. E nós vamos esgotar, nós temos 4 encontros, nós vamos esgotar o assunto aqui. Nós temos aí no Código Civil que trata de locação. O Código Civil, em regra, trata de locação de bens móveis, cadeira, mesa, extintor, data show. Professor, e imóveis? Também. Nós temos algumas exceções dentro do Código Civil, que a lei, né, a lei que trata aí do Código Civil, corresponde e esclarece. Trago um exemplo aqui de hotel. Hotel, motel, a parte hotel, é o Código Civil que vai tratar, mesmo que seja um imóvel, olha só. Tem um espaço publicitário também, hein? Hoje virou moda. Hoje a gente aluga aí para outdoor, nossos clientes, não, doutor? Aluga lá para outdoor na estrada, também na cidade, nos grandes centros. O outdoor também é uma locação, um imóvel. Mas a regulamentação em qualquer ação que você for utilizar é o Código Civil. Então, quando eu falo de outdoor, o Código Civil. O Código Civil ainda trata de mais um bem imóvel, a vaga de garagem autônoma.
vaga de garagem autônoma, se eu vou fazer uma ação para discutir a locação dessa vaga de garagem autônoma, eu preciso utilizar o Código Civil e não a lei do inquilinato. Olha como é cheio de pegadinha, né? Você que advoga, você que atua na área, só vou fundamentar com a lei 8.245. Não, as pegadinhas aí, ó. Se for locação de vaga de garagem autônoma ou espaço publicitário, que é muito comum hoje, eu vou utilizar o Código Civil. É o Código Civil que eu vou utilizar. Então é tudo lá que eu vou conseguir informações, é lá que eu vou conseguir esclarecer e fundamentar minhas ações, minhas medidas judiciais, tá? Então é importante a gente não esquecer do Código Civil. E aí, professor, acabou nada. Ainda aparece o Estatuto da Terra. Olha só a legislação em locação. O Estatuto da Terra também trata no Brasil da parte de locações rurais. Ou seja, os imóveis rústicos, rurais, como chácara, sítio, rancho. Então, sítio, fazenda, né? Tudo isso é imóvel rural. Uma simples locação deve ter aí pelo menos o Estatuto da Terra, tem que ter, ou uma ação, né? Seja uma ação, uma petição inicial, uma contestação às respostas do réu, eu preciso usufruir do Estatuto da Terra. Então, olha só, quando a gente fala de locação, não é tão simples assim não, hein? Merece um estudo mais apurado, mais detalhado, para que possamos advogar melhor, fazer uma corretagem melhor, atender o nosso cliente numa imobiliária de forma correta e errar menos, né? A humildade abre portas, né, doutores? Ou seja, quando você estuda, você reconhece que é humilde, que precisa aprender todo dia, e isso é muito importante porque evita erros. Errar, a gente sempre vai errar, mas cada vez menos. Ainda mais uma profissão que a gente ama, a gente atua, não é verdade? E é uma profissão que a marca da nossa loja, do nosso escritório, do nosso imobiliário, é o que? É o nosso nome, né? Então o cliente, muitas vezes, ele se erra uma vez só, ele nunca mais te procura, e é isso que a gente vai evitar nesses encontros aqui. Doutores, olha quanta coisa, quantas legislações importantes. Quando a gente fala dessas legislações, essas legislações vão esgotar o tema locação. E ainda temos a jurisprudência que vai tratar do assunto e modifica algumas coisas. Nós vamos apontar aí a jurisprudência atual, porque você sabe que no Brasil é difícil ser advogado, é difícil ser corretor, é difícil administrar seus próprios bens. Por quê? Porque nós sabemos que às vezes, muitas vezes está na lei de um jeito e aplicado na prática de outro. E temos vários exemplos para isso. Você quer mais que o uso capião? Nós conversamos até, para quem veio no encontro, sobre o uso capião de abandono de lar. Doutor, está lá. Se você pegar o Código Civil, está lá. Uso capião é a ação pertinente para quem abandona o imóvel, só que o imóvel não pode ultrapassar de 250 metros quadrados. E aí você vê várias ações por aí, ações onde o imóvel ultrapassa esses 250 metros quadrados e o sujeito consegue ter êxito nessa ação, a procedência do pedido do uso capião de abandono de lar, que é aquele abandono de 2 anos. Professor, por que isso acontece? Porque a jurisprudência, ela modifica a aplicabilidade de lei. É uma realidade no nosso país. Demora muito para mudar o texto de lei. Deveria ser algo mais rápido. Porque isso judia do advogado que está começando, aquele advogado que está mudando de ramo, está atuando em outro ramo, uma área nova, judia muito. Porque muitas vezes ele segue a lei e a jurisprudência já diz outra coisa. É uma realidade no nosso país, né? Então a gente precisa sempre conversar com amigos, frequentar cursos para se atualizar, porque muda constantemente, é uma realidade. Olha só, quando a gente fala de locação, acho que a primeira pergunta que nós temos que fazer: quem pode alugar, doutores? Quem pode alugar? Um de cada vez sem briga. Sai briga nessa hora para responder. Calma, hein, calma. A pessoa está brigando no fundo, hein? Calma. Quem pode alugar o imóvel, doutores? Pergunto para a sala. Só tem fera aqui, energia boa, hein? Vamos lá. Proprietário, né? O proprietário, em regra, é quem pode alugar o imóvel. Nós conversamos aqui, que a gente não erra mesmo, a gente está aqui para a gente bater um papo gostoso, né, didático. Proprietário é aquele que consta na matrícula do imóvel. Ainda tem colega que faz confusão com escritura pública. Ainda tem colega que pega uma escritura pública na mão e fala: o terreno está no seu nome, o imóvel está no seu nome, fique tranquilo, não está não. Não é verdade? Porque escritura pública não é registro, não é domínio. Eu só posso falar que é meu quando está no meu nome no cartório de imóveis. Escritura pública é um ato, uma formalidade que nós vamos cumprir pelo Código Civil. Acima de 30 salários mínimos, somos obrigados a fazer escritura pública, né, no ato de compra e venda, para fazer o registro. Mas só é dono quem tem o registro. Para a locação, olha só que interessante, hein? O ideal, o correto, que quem pode alugar é aquele que seja proprietário. E proprietário não tem meio termo. Proprietário tem que ter um nome na matrícula do imóvel.
No máximo, o nome na transcrição, que é a mesma coisa que matrícula. Transcrição antes de 73, né? A partir de 73, matrícula. É como se fosse o SIC e o CPF hoje. É a mesma coisa. Então o nome muda, mas a verdade é que o documento ele representa uma coisa só, a certidão de propriedade. Professor, e a jurisprudência? A jurisprudência alterou isso, hein? E aí eu trago uma informação importante. No passado, isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás, só podia alugar quem era proprietário, era a regra correta. E se você alugasse, não estivesse no seu nome, você estava colocando sua conta em risco, você estava assumindo o risco, a responsabilidade. Hoje não. A jurisprudência brasileira autoriza também, além do proprietário propriamente dito, o possuidor, a posse, doutoras. Olha só, hein? Ah, professor, a posse não vale nada. No mínimo, você já pode alugar. Usufrutuário. Aqui nesse país vale muito. Vale muito, né? Porque a posse aqui nesse país, nós temos a função social da propriedade, que protege a posse. Quem tem a posse tem muitos direitos, nós conversamos sobre isso. Entre esses direitos, nós temos o direito de fazer a locação, sim. Então, ou seja, se você tem a prova que você tem a posse, e não é difícil provar a sua posse, pode ser um contrato de gaveta, uma escritura pública, aí sim. Talvez um formal de partilha, sem registro. Talvez uma declaração, uma procuração, já permite você fazer a locação. Já é um documento hábil, ou seja, você não está cometendo um ato ilícito, você pode fazer a locação. Claro, se o inquilino aluga um imóvel e quer fazer uma locação de um imóvel comercial, ele normalmente, se ele está bem preparado, bem orientado por um bom advogado, ele vai exigir do locador que seja feito o quê? A averbação na matrícula do imóvel. Doutores, o leigo, ele aceita fazer um contrato de locação simples e guardar na gaveta. Mas dependendo quem está alugando, se existe um preparo jurídico melhor, ele já não aceita uma locação sem averbação. Trago um exemplo, as franquias, né? Você pega um franqueado, onde ele vai alugar um imóvel seu, de um cliente seu, esse franqueado ele vai exigir que seja feita a averbação. E quando eu falo averbação, é o quê? A averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado. Professor, mas por que ele quer isso? Ele exige isso? Não é gasto? Claro que tem um custo. O registro no Brasil é muito caro. Nós conversamos certa vez aqui, os colegas que já frequentaram outro curso e a aula do professor em pós-graduação, nós conversamos aqui que hoje você pode fazer essa conta que você não erra nunca. Vai comprar um imóvel, você precisa guardar quanto? Quanto você precisa ter de reservinha ali? 8% guardado. Se eu vou comprar um imóvel de 200 mil, eu preciso ter 8% guardado para fazer a documentação imobiliária, para transferir para o meu nome. 8% é um cálculo que a gente não erra, pode ainda sobrar um troquinho, no máximo, pouca coisa. Mas 8% é o cálculo exato, contando com os tributos, com a escritura pública e também com o registro. Mas o brasileiro não faz isso, né? O brasileiro ele compra, ele tem 200, ele compra um imóvel de 200. Ele tem 150, ele compra um imóvel de 150. E aí fica faltando o quê? Dinheiro, né? Para fazer realmente a documentação imobiliária. E aí ele deixa de fazer. E vai ficando aquele contrato de gaveta anos e anos, até alguém morrer, aí acabou. Aí vai acabar, isso vai acabar no uso capião. Assim, nós já sabemos o final da história. A verdade é uma só. O ideal, o lado bom de você ter o imóvel regular, do seu cliente, nosso cliente ter um imóvel regular, que ele vai conseguir provavelmente fazer uma locação para um inquilino melhor. Aquele inquilino que não é tão leigo, que não aceita qualquer coisa. E não aceitar qualquer coisa é realmente exigir a averbação na matrícula do imóvel. Como que é feito esse cálculo? Olha só que interessante. O valor do aluguel é dividido em 3. Dividido em 3. Ou seja, então um imóvel onde o aluguel é R$900. Professor, é uma locação residencial, mas eu não sou bobo, sou advogado, eu quero que seja feita a averbação também do contrato de locação na matrícula do imóvel. Não é comercial, mas eu gosto das coisas corretas. Se você for até o cartório, quem paga isso é o inquilino, hein? O cartório vai cobrar de você, vai dividir um aluguel por 3, ou seja, você vai pagar nessa averbação R$300. Ah, professor, o dinheiro é jogado fora. Não é. Se a gente for pensar, né, doutor? Isso ajuda e muito, porque isso daí surge a proteção ao direito de preferência. O que é o direito de preferência, doutores? Um de cada vez sem briga. O que é? Direito de preferência na compra do imóvel. Você é inquilino, né? Você está lá, seu cliente está lá, nosso cliente está lá, na casa, usufruindo da posse do imóvel. Do nada chega o locador e fala, vendi. Pode ser feito dessa forma? Não. O ideal, o correto, que chegue uma notificação por correio, via postal, via correio. Essa notificação eu vou assinar, não tem interesse em comprar.
respeito o contrato e ao final do contrato devolvo o imóvel. Isso é o correto. Quando existe a averbação, doutores, a proteção é maior, porque existe a prova. Porque numa ação onde você discuta isso, talvez uma indenização, talvez uma nulidade, fato é que você vai ter que provar no processo lá da fase de conhecimento, vai ter muito mais trabalho para provar que existia um contrato de locação em vigência, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Se já existe a averbação, o seu cliente está mais protegido e a gente também, né? Por isso esse curso é bacana para a gente poder advogar melhor, poder fazer transações melhores e aí tudo melhorar, tudo correr melhor. E divulgar também. Doutores, a averbação é extremamente importante. Não é de costume do brasileiro, pouca gente faz, mas o locador, muitas vezes ele não fala nada, porque ele sabe que muitas vezes para ele não compensa. Nós vamos falar diversas coisas aqui que compensam para o locador e para os locatários, né? Tem coisa que, se você está advogando para o locador, você fica omisso. Se você está advogando para o locatário, você fica omisso, você não vai passar a informação. Mas tem o certo para todo mundo. E a averbação seria interessante para todo mundo, uma proteção para todos, para o locador e para o inquilino. Mas a averbação ela não acontece normalmente, porque o inquilino não sabe, não é orientado, né? E outra coisa, ele acha que vai gastar, só que ele não sabe que isso dá uma baita de uma proteção para ele, né, doutores? Faz toda a diferença. E essa averbação deve ser feita, em regra, também na locação de imóvel residencial. Não só na locação de imóveis comerciais, né? Deve ser feita porque é importante, porque ajuda, porque protege. Nós vamos conversar. A averbação é diferente de registro, né? Registro nós conversamos aqui, olha só, para não dar sono, vai na voz agora, hein? Vamos lá, vamos estratégia aqui, hein? O registro é uma transmissão, não é isso? Quando eu faço o registro, é transmissão, eu pago o registro, é mais caro. A averbação são atos da vida. Atos da vida e atos vinculados ao imóvel. Professor, o que eu consigo averbar numa matrícula do imóvel? Doutores, segundo a Lei 6.015, eu consigo fazer 21 averbações, hein? 21 averbações. Olha quanta averbação, né, doutor? 21. Então, a Lei 6.015, ela traz aí, olha que interessante, 21 exemplos de averbações diferentes. Professor, só tem 21? Não, doutores. Nós temos quase 46 averbações diferentes. Ou seja, a lei traz 21, mas nós temos mais de 46 averbações, porque o direito brasileiro reconhece diversas averbações. E temos muitas, hein? Nós temos a averbação chamada de compromisso compra e venda, aquela que a gente está acostumado, para gerar um direito, né? Um direito, uma expectativa de direito ao imóvel. Essa é a averbação mais conhecida, que nós já temos até uma súmula para essa averbação. Professor, eu preciso fazer uma ação de adjudicação compulsória. Precisa estar averbado, né? Não, hoje está pacificado. Está pacificado que eu posso fazer uma ação de adjudicação compulsória, mesmo sem o quê? Averbação. No passado era obrigatório. Você pega a jurisprudência do passado, você tinha que ter averbação. Hoje não. Eu posso usufruir de uma ação de adjudicação compulsória com averbação ou sem averbação do compromisso de compra e venda. Isso eu posso fazer. Está até pacificado, está até simulado, né? Tem uma súmula que trata do assunto também. Então, essa ação de adjudicação compulsória, muito conhecida, é aquela ação que faz, né, obriga o vendedor passar para o meu nome, porque o comprador ele não passa para o meu nome, eu paguei, tenho prova que paguei e não passa para o meu nome, é uma averbação muito conhecida. Mas nós temos diversas averbações, doutores. O ideal, se você casou, separou, é fazer a averbação. E a gente não faz, porque a gente não quer gastar, né, é muito caro o registro no Brasil. Nós temos a averbação instrumental, que é uma averbação importante, hein, esquecida muitas vezes. Professor, o que é a averbação instrumental? É uma averbação doutrinária. Ela é uma averbação que não está na Lei 6.015, mas é uma averbação muito importante. Dá um exemplo, professor. Você constrói na casa da sogra. A casa da sogra é um risco, meu doutor. É? Não existe ex-sogra, né? Mas se a sogra mudar de ideia em relação a você, já viu, né? Vai te pôr para fora. Professor, o que eu posso fazer? Você pode fazer, o nosso cliente pode fazer a averbação instrumental. Ou seja, você carimbou uma tatuagem na matrícula do imóvel da sogra. Essa averbação não impede a venda. Nós temos muitas averbações que vão impedir a venda. Eu não consigo transmitir. Mas essa averbação não impede nada. Ela só é informativa. Porque quem pega a matrícula do imóvel vai ver que está lá. O puxadinho da Joana e do Felipe. Mas a sogra, a dona Joana, a Joana mãe, ela pode vender a propriedade. Mas aí quem está comprando assume o risco, porque está a averbação aqui. Ou seja, pode ser processado sobre as benfeitorias. Essa averbação instrumental, ela está em moda, né? Muita gente fala, averbação instrumental informativa é a mesma coisa que direito de laje. Não é não, hein? O direito de laje é algo que já é antigo,
mas agora regulamentado. Direito de laje eu posso criar uma matrícula em cima, né, no imóvel ou no subsolo, mas tem que ter uma entrada individualizada. É um procedimento administrativo, não é judicial. Eu vou no cartório, faço um requerimento, provo que existe um imóvel em cima de uma propriedade que tem a matrícula e provo que tem uma entrada individualizada, com uma planta nova, com um memorial descritivo novo, já regularizado na prefeitura, aí eu consigo uma matrícula minha, né? Não é tão simples assim de conseguir, hein? É uma nova abertura de matrícula. Não é tão simples assim, hein? Muitas vezes você tenta no cartório, não consegue, vai fazer uso do capião, né? Para conseguir a matrícula, não é verdade? Muita coisa a mídia divulga de um jeito, mas não é a realidade da advocacia, da verdade, né? A verdade da atuação prática. Doutores, a verdade é uma só. Tem muitas averbações e a gente desconhece isso, hein? Quer ver uma averbação importante? É a averbação premonitória, doutores. Se você está processando alguém e você quer forçar esse alguém a pagar, uma saída, uma boa saída, é fazer a averbação premonitória. Essa averbação premonitória também é uma tatuagem na matrícula do imóvel, no RG do imóvel. Só que essa sim, diferente da averbação instrumental, informativa, que é só uma informação sobre um puxadinho construído, talvez de um parente, essa averbação premonitória, essa sim impede a venda, né? Eu não consigo transmitir enquanto não dou baixa nessa averbação. Professor, existe um processo de execução ou um processo em fase de conhecimento? O devedor, eu já fiquei sabendo pelo credor, meu cliente, que ele é enrolado, ele não paga ninguém. Tem algo que eu posso fazer para dar uma forçadinha, ele pagar, fazer um acordo? Tem. Verifique se ele tem uma propriedade no nome dele e faça a averbação instrumental. Solicite uma certidão de breve relato. Premonitória. Premonitória. Solicita uma certidão lá de breve relato, uma certidão de objeto pé, né, doutor? Pega e faz um requerimento no cartório e faz essa averbação premonitória.